Sabe qual é a verdade que ninguém quer ouvir? Você está exatamente onde sua autoimagem permitiu que você chegasse. Não é culpa do mercado, não é falta de oportunidade, não é azar. É a imagem silenciosa que você carrega de si mesmo que está desenhando cada resultado da sua vida. E o mais assustador, você pode estar fazendo isso sem perceber. A autoimagem funciona como um termostato invisível. Ela regula até onde você pode ir, quanto pode ganhar, quem pode amar e o que pode conquistar. Quando você tenta ir além do que sua imagem interna permite, algo estranho acontece. Você sabota. Desiste no meio do caminho, arruma desculpas, volta para a zona de conforto. Isso não é fraqueza. É apenas o sistema interno funcionando. Você está programado para viver de acordo com quem acredita ser, não com quem deseja ser. Enquanto existir uma distância entre essas duas versões, sua vida será uma batalha constante entre avanço e retrocesso. Mas existe uma boa notícia escondida nessa verdade dura. Se sua autoimagem criou a vida que você tem hoje, então mudá-la pode criar uma vida completamente diferente. Não estamos falando de pensamento positivo superficial. Estamos falando de reconstruir a base de quem você é. Neville Goddard dedicou anos ensinando que a consciência é a única realidade verdadeira. Tudo o que você vê ao seu redor começou como uma imagem interior. Sua conta bancária reflete a imagem que você tem de si em relação ao dinheiro. Seus relacionamentos refletem a imagem que você tem do seu valor. Seu corpo reflete a imagem que você mantém sobre saúde e disciplina. O mundo externo não tem vontade própria. Ele não decide nada sobre você. Ele apenas devolve, como um espelho fiel, aquilo que você sustenta em consciência. Por isso, tantas pessoas lutam anos contra os mesmos problemas. Estão tentando mudar o reflexo sem mudar a imagem. Pense em alguém que vive reclamando de nunca ter dinheiro. Essa pessoa pode trabalhar duro, fazer horas extras, até ganhar um aumento. Mas logo, o dinheiro escapa. Uma emergência aparece, um gasto inesperado surge, a conta volta ao mesmo ponto. Por quê? Porque a autoimagem dessa pessoa é de alguém que nunca tem dinheiro e a realidade obedece. Agora imagine o oposto, alguém que se vê como próspero, mesmo sem grandes quantias no banco. Essa pessoa age diferente, fala diferente, toma decisões diferentes. E aos poucos, a vida começa a confirmar essa imagem. Oportunidades aparecem, ideias surgem, portas se abrem. A diferença não está no talento, não está na sorte, está na imagem que cada um carrega por dentro. Um se vê como vítima das circunstâncias, o outro se vê como criador da própria realidade. E o universo não discute, ele apenas entrega o que foi assumido como verdadeiro. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, descobriu a mesma verdade por outro caminho. Ele percebeu que as pessoas que realmente transformam suas vidas não são as que perseguem metas obsessivamente. São as que mudam de identidade. Elas não dizem, quero emagrecer. Elas dizem, sou uma pessoa saudável. E agem a partir disso. Essa mudança parece pequena, mas é revolucionária. Quando você muda a identidade, os hábitos deixam de ser um peso. Eles se tornam naturais. Uma pessoa que se vê como organizada não precisa lutar para manter a casa arrumada. Ela simplesmente arruma, porque é isso que pessoas organizadas fazem. O problema é que a maioria das pessoas tenta mudar comportamentos sem mudar a identidade. É como tentar encher um copo furado. Você pode colocar água o dia inteiro, mas ela sempre escapa. Sem consertar o buraco, não adianta insistir. Sua autoimagem é esse buraco. Enquanto você se enxergar como alguém desorganizado, preguiçoso, sem sorte ou incapaz, qualquer mudança será temporária. Você pode até conseguir resultados por alguns dias ou semanas, mas logo volta ao padrão antigo. Porque a imagem não mudou. E aqui está o ponto que muita gente ignora. Você não precisa esperar os resultados chegarem para mudar a autoimagem.
Na verdade, aqui está a verdade que vai incomodar. Você está repetindo os mesmos padrões porque continua sendo a mesma pessoa. Pode mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, mas se a autoimagem permanece intacta, os resultados serão sempre variações do mesmo tema. É como trocar de cenário sem mudar o personagem que você interpreta. A maioria das pessoas vive perseguindo resultados. Querem o corpo perfeito, a conta bancária cheia, o relacionamento ideal. Gastam anos correndo atrás dessas conquistas externas. E quando finalmente alcançam algo, a sensação dura pouco. Logo voltam ao vazio, à insatisfação, à busca desesperada por mais. Sabe por quê? Porque o resultado nunca foi o problema. O problema sempre foi a identidade. Você pode ganhar dinheiro, mas se continuar se vendo como alguém pobre, vai sabotar sua prosperidade. Pode entrar num relacionamento, mas se não se sentir digno de amor, vai destruir a conexão. O exterior só se sustenta quando o interior está alinhado. James Clear explica isso de forma brilhante. Ele mostra que existem 3 camadas de mudança: resultados, processos e identidade. A maioria das pessoas fica presa na camada dos resultados. Quer perder peso, mas não muda a identidade de pessoa sedentária. Quer economizar, mas não se torna o tipo de pessoa financeiramente responsável. O resultado é previsível: esforço constante, frustração crescente, desistência inevitável. Porque você está tentando sustentar um comportamento que contradiz quem você acredita ser. E no confronto entre ação e identidade, a identidade sempre vence. Agora pense diferente. Imagine alguém que não quer apenas emagrecer, mas se torna uma pessoa saudável. Essa mudança de perspectiva muda tudo. Comer bem não é sacrifício, é expressão natural de quem ela é. Treinar não é obrigação, é apenas o que pessoas saudáveis fazem. A luta desaparece porque a identidade sustenta a ação. Neville Goddard levava isso ainda mais longe. Ele ensinava que você não precisa construir a identidade aos poucos. Você pode simplesmente assumi-la agora. Ocupar o estado de já ser aquilo que deseja. Não como fantasia, mas como realidade interior. E ao persistir nesse estado, a vida externa não tem escolha. Precisa se reorganizar para refletir a nova consciência. Parece radical? Mas é exatamente essa radicalidade que separa quem transforma a vida de quem apenas sonha com transformação. Neville não falava de um dia eu vou ser. Ele falava de eu já sou. E essa suposição, quando sustentada com fé, se materializa como fato inevitável. Pense em quantas vezes você já disse: quando eu conseguir isso, vou me sentir assim. Está vendo o erro? Você está condicionando seu estado interior a uma condição externa. Mas a lei funciona ao contrário. Primeiro você sente, depois você vê. Primeiro você se torna, depois você tem. Essa inversão é difícil de aceitar, porque fomos condicionados a buscar provas antes de acreditar. Queremos ver para crer, mas a consciência criativa exige que você creia para ver, que você assuma o estado antes. A grande ilusão é achar que a vida acontece para você. A verdade incômoda é que a vida acontece através de você. Cada experiência, cada encontro, cada resultado é um reflexo direto do estado de consciência que você ocupa. Não existem vítimas, apenas criadores inconscientes. E quando você acorda para isso, tudo muda. Neville Goddard martelava uma frase que incomodava muita gente. A consciência é a única realidade, não o mundo lá fora, não as circunstâncias, não o passado, apenas a consciência. O que você aceita como verdadeiro sobre si mesmo se projeta na tela da vida como experiência tangível. Seu autoconceito não é uma ideia abstrata, é a arquitetura invisível do seu destino. Pense nisso. Se você carrega a convicção profunda de que não merece amor, o mundo vai conspirar para confirmar essa crença. Não por crueldade, mas por coerência.
A realidade externa é incapaz de contradizer o que você sustenta internamente. Ela apenas espelha. E enquanto você não mudar a imagem refletida no espelho interior, o reflexo externo permanece inalterado. Muita gente tenta forçar mudanças externas sem tocar na raiz. Muda de emprego, mas continua se sentindo desvalorizado. Muda de parceiro, mas continua atraindo relacionamentos tóxicos. Muda de cidade, mas leva consigo os mesmos problemas. Porque o problema nunca foi o lugar, a pessoa ou a situação. O problema sempre foi o autoconceito que governa silenciosamente cada escolha. James Clear descobriu isso observando pessoas que realmente mudavam. Ele percebeu que quem transformava a vida de verdade não era quem estabelecia metas ambiciosas. Era quem mudava a resposta para uma pergunta simples: quem eu sou? Porque quando você muda a resposta, muda tudo. Se você se vê como alguém disciplinado, a disciplina deixa de ser esforço. Se você se vê como alguém criativo, criar se torna natural. Se você se vê como alguém próspero, decisões financeiras inteligentes fluem sem esforço consciente. A identidade é o piloto automático da sua vida. E a maioria das pessoas vive no piloto automático errado. Agora vem a parte revolucionária. Você pode reprogramar esse piloto. Não precisa esperar anos de terapia. Não precisa de um evento traumático ou de uma transformação mágica. Você pode decidir agora ocupar uma nova identidade. Simplesmente assumir o estado de já ser quem deseja ser. E persistir nesse estado até que ele se torne sua nova normalidade. Neville ensinava uma técnica simples, mas poderosa. Antes de dormir, revisite mentalmente os eventos do dia, mas não como aconteceram. Reviva-os como gostaria que tivessem acontecido. Se você foi tímido numa reunião, reviva a cena com confiança. Se foi ansioso numa conversa, reviva com tranquilidade. Você está plantando novas sementes na consciência. Isso não é auto-engano, é reprogramação consciente. Porque sua mente não distingue entre experiência vivida e experiência vividamente imaginada. Ambas gravam padrões neurais. Ambas moldam a identidade. E ao repetir essa prática, você começa a alterar o autoconceito de dentro para fora. A mudança acontece primeiro no invisível, depois se manifesta no visível. Mas atenção, não basta visualizar uma vez e esperar milagres. Neville era enfático sobre persistência. Uma suposição precisa ser sustentada até que se torne natural. Até que você não precise mais fingir, porque aquilo se tornou quem você é. É a diferença entre usar uma máscara e transformar o rosto. Aqui entra a conexão perfeita com os hábitos. Cada pequena ação coerente com a nova identidade é uma prova para si mesmo. Quando você age como a pessoa que deseja ser, está dizendo ao seu cérebro: isso é real. E quanto mais provas você acumula, mais forte se torna a nova autoimagem. Imagine alguém que quer se tornar escritor. Pode ficar anos dizendo: um dia vou escrever um livro. Ou pode simplesmente começar a se ver como escritor agora. E o que escritores fazem? Escrevem, todos os dias, mesmo que sejam apenas 10 minutos. Cada sessão de escrita é um voto na identidade de escritor. E com o tempo, escrever deixa de ser um objetivo e se torna quem você é. O mesmo vale para qualquer área. Quer ser saudável? Comece a agir como alguém saudável age. Não amanhã, não na segunda-feira, agora. Escolha uma refeição nutritiva. Suba as escadas em vez de pegar o elevador. Beba água. Cada escolha reforça a identidade. Cada identidade reforçada facilita a próxima escolha. É um ciclo virtuoso. Neville chamava isso de viver a partir do fim. Você não espera chegar lá para se sentir realizado. Você ocupa o sentimento da realização agora e age a partir dele. Parece estranho no começo, como usar uma roupa que ainda não serve perfeitamente. Mas com o tempo, você cresce nela e ela se torna sua segunda pele.
A questão é que a maioria das pessoas vive no modo: quando eu tiver, vou ser. Quando eu tiver dinheiro, vou me sentir próspero. Quando eu tiver o corpo ideal, vou me sentir confiante. Quando eu tiver o relacionamento perfeito, vou me sentir amado. Mas essa lógica está invertida e por isso nunca funciona. A verdade é que você precisa se sentir próspero para atrair prosperidade. Precisa se sentir confiante para agir com confiança. Precisa se sentir digno de amor para viver experiências de amor verdadeiro. O sentimento vem primeiro, a experiência vem depois. Sempre foi assim, sempre será assim. Então, como você cultiva um sentimento antes da evidência? Através da suposição consciente, você decide ocupar o estado emocional do desejo realizado, não como técnica de manifestação superficial, mas como prática espiritual profunda. Você se pergunta: como eu me sentiria se já tivesse isso? E habita esse sentimento persistentemente. No início, a mente racional vai resistir. Vai gritar que você está mentindo para si mesmo e vai apontar todas as evidências contrárias. Vai tentar te puxar de volta ao estado antigo, e é aí que a maioria desiste, porque confunde pensamento com verdade. Mas pensamento é apenas hábito mental, e hábitos podem ser mudados. James Clear mostra que mudança de hábito exige paciência. Você não se torna corredor numa semana. Você se torna corredor repetindo o ato de correr até que ele se torne parte de quem você é. Da mesma forma, você não muda o autoconceito numa visualização. Você muda ocupando o novo estado repetidamente até que ele se torne sua identidade padrão. É como aprender um novo idioma. No começo, você precisa pensar antes de falar. Cada frase é esforço consciente. Mas com a prática, chega um ponto em que você simplesmente fala, sem pensar, sem traduzir, porque aquilo se tornou natural. O mesmo acontece com a identidade. No começo, você precisa se lembrar de ocupar o novo estado, mas com persistência, aquilo se torna quem você é. E aqui está a beleza. Quando a identidade muda de verdade, você para de precisar de motivação. Você para de precisar de disciplina forçada, porque não é mais uma batalha entre o que você quer fazer e o que você precisa fazer. É simplesmente o que você faz, porque é quem você é. Pense nas pessoas que você admira, aquelas que parecem ter controle sobre a vida, que constroem resultados consistentes, que irradiam confiança. Elas não estão usando força de vontade heróica o tempo todo. Elas simplesmente têm uma autoimagem que sustenta esses comportamentos naturalmente. E você pode ter o mesmo, não copiando ações, mas transformando identidade. Então vamos ao exercício final, o mais importante de todos. Pegue papel e caneta, faça uma linha no meio. De um lado, escreva quem você tem sido. Seja honesto. Não o que você mostra para os outros, mas quem você realmente acredita ser no fundo. Do outro lado, escreva quem você escolhe ser a partir de agora. Olhe para as duas colunas. A primeira é passado. A segunda é decisão presente. Você não precisa entender como vai chegar lá. Não precisa ter o plano perfeito. Só precisa fazer uma escolha. Hoje eu deixo de ser essa pessoa e me torno essa outra. Essa decisão, quando sustentada, reescreve tudo. Cada manhã, ao acordar, relembre essa decisão, não como promessa distante, mas como verdade presente. Você não está se tornando essa pessoa, você já é essa pessoa aprendendo a se expressar plenamente. Cada dia é uma oportunidade de provar isso através de pequenas escolhas alinhadas. E cada noite, antes de dormir, revise o dia, não para se culpar pelos erros, mas para reimaginar as cenas com a identidade nova. Onde você agiu com medo, reviva com coragem. Onde agiu com escassez, reviva com abundância. Você está treinando a consciência para um novo padrão. E a consciência, uma vez treinada, reorganiza a vida inteira.
Neville e James Clear te deram as ferramentas. Um te mostrou o poder da consciência, o outro te mostrou o poder dos hábitos. Juntos, eles formam um mapa completo da transformação. Consciência cria a identidade. Identidade guia os hábitos. Hábitos consolidam a identidade e a identidade manifesta a realidade. Você não precisa de mais informação, você já sabe o suficiente. O que você precisa agora é de decisão. E decisão não é promessa, é ação repetida. É escolher todos os dias quem você é até que essa escolha se torne automática. Até que você não precise mais escolher, porque aquilo se tornou você. Sua autoimagem criou a vida que você tem. Sua nova autoimagem criará a vida que você quer. A diferença entre as duas é apenas uma decisão sustentada. E essa decisão começa agora. Não quando você estiver pronto, não quando as circunstâncias melhorarem, agora. Porque cada momento que você adia é um momento reforçando a velha identidade. Então, escolha. Decida quem você é. Ocupe esse estado com persistência. Haja em coerência com ele. E observe a realidade se dobrar para refletir a nova verdade que você sustenta em consciência. Porque no final, você nunca foi vítima das circunstâncias. Você sempre foi o criador silencioso da sua própria experiência. E agora que sabe disso, não há mais desculpas, apenas escolhas.